Gente, como eu comentei, nós estamos nessa série sobre marcas de uma igreja saudável, e hoje nós vamos falar sobre pregação expositiva. Pregação expositiva é um jeito específico de pregar, e eu não vou entrar tanto no detalhe do que é pregação expositiva versus pregação tópica. Eu vou querer falar um pouquinho sobre o que é pregação. É algo que a gente dedica, é o centro dos nossos cultos, né? O centro dos nossos cultos é a pregação. Diferente, por exemplo, falo isso com todo respeito, mas numa missa católica, o centro, e qualquer católico vai concordar comigo, o centro de uma missa é a Eucaristia, é a adoração eucarística que acontece lá. Inclusive o Papa Francisco, acho que ano passado, não lembro, ele recomendou que as homilias, a pregação dentro da missa, fosse de no máximo 8 minutos. Por quê? Porque para eles é ok, e aí o centro do culto está ao redor das outras leituras e da Eucaristia e tal. Na maioria das igrejas evangélicas, aqui, a maior parte do culto é pregação. Então, há da gente dedicar um tempo para entender por que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Qual que é a maneira da gente ter, por que a gente tem essa expectativa? O que a gente deve esperar de uma pregação? Sobre isso que eu vou falar hoje, vamos ler 1 João 1, do 1 ao 4. Primeira carta do apóstolo João, lá no final da Bíblia, capítulo 1, do 1 ao 4. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta do apóstolo João. Conforme vocês forem achando, se possível, fiquem de pé para a leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Oremos. Eu não sou digno nem de saber que esse livro existe. Eu não sou digno de ler uma palavra desse livro por mim mesmo. Mas a tua doce misericórdia, ó Deus, nos permitiu ter acesso a esse livro todos os dias. Nos permitiu ter comunhão com o Senhor todos os dias. Quantas vezes nós preferimos outras coisas? Nos dá da tua graça, atenção. Meu Deus, qualquer demônio, qualquer preocupação, qualquer ansiedade, qualquer distração, qualquer TDAH, qualquer coisa que venha fazer com que esses filhos do Deus vivo não venham prestar atenção no que provém de ti, que caia por terra no nome do teu Filho Jesus. O que eu for falar que não vier de ti, meu Deus, que não entre no ouvido deles, mas o que prover de ti, meu Deus, que queime o coração deles e nos acerte como flecha. Obrigado, meu Deus, por tão grande privilégio. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém. Podemos nos sentar. Gente, pregação hoje em dia, em pleno 2025, é algo assim, uma pessoa falando entre meia hora e uma hora, em uma era que a gente não quer ouvir, a gente quer ver. A gente não quer parar e receber, a gente quer participar. A gente não quer parar, tem que ser mais dinâmico. Sabe que uma série de testemunhos, um vídeo com bastante coisa, tal. Então a gente tem o Júnior que trabalha com que a gente trabalha com coisa VR, com modelos 3D. Não dava para ter algo mais legal, um formato mais parecido com redes sociais, que desse para viralizar mais. Que pelo menos fosse mais parecido com uma roda de conversa, né? Porque, olha, eu estou mais alto que vocês, olhando de cima, imagina sentar, formato em U, tal. Por que gastar a maior parte do nosso encontro semanal com algo que a gente tem dificuldade de prestar atenção? Porque, assim, sendo sincero, a gente sentar e ouvir meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, de uma pessoa falando, sem vídeo, sem nada mais, hoje em dia, para a nossa mente, que funciona em Reels de Instagram, que funciona em TikTok, para a maioria das pessoas é um esforço. Então a gente vai gastar desse tempo, dessa atenção, dessa calibragem mental para isso. Por quê? Uma frase que eu vi essa semana, lendo sobre isso, que foi semana passada,
Pregação é como a encarnação. O que o autor quis dizer com isso? Ele falou, Jesus, o próprio João, a gente vai ler esse texto mais para frente no Evangelho de João, ele fala, vimos a sua glória. Aqui no texto que nós falamos, né, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, a palavra da vida, nós apalpamos, nós vimos, nós falamos o que ouvimos, nós estamos falando da palavra da vida, cheio de graça, cheio de verdade, nós vimos a glória dele. Os fariseus também. Muitas pessoas viram Jesus operando milagres, muitas pessoas ouviram as palavras de Jesus. E para muitos vão poder falar com toda a verdade. Eu vi Jesus, eu vi o milagre de Jesus, eu vi ele levantando mortos, eu ouvi as mensagens dele, eu ouvi o sermão da montanha. E fui para o inferno. Então, a pregação não é algo que vai soar atrativa num mundo como o nosso. Mas é uma coisa que, como o próprio Cristo, possui uma glória para além do visível. Uma história interessante, tinha um pregador inglês, John Flavel. Ele foi muito famoso na Inglaterra, acho que século XVII. Tinha um adolescente de 15 anos, ouviu uma mensagem dele. E, como várias outras pessoas. E seguiu vivendo a vida dele uma vida cheia de pecado. Uma vida ruim. Uma vida bagunçada. E quando esse jovem ficou velho, com próximo de 100 anos, ele sentou e começou a refletir na vida dele. E aí começou a ouvir as palavras exatas que ele havia ouvido de John Flavel tantos anos antes, 80 anos antes, não sei. Era uma pregação em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Olha só que verso poderoso para a gente. Imagina você ver um carro andando, você vê um adesivo, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Ele começou a lembrar, e aquilo foi convencendo o coração dele, foi convencendo, ele começou a lembrar de uma forma sobrenatural os gestos, e como o pregador falava, e as palavras, e os pontos, ele começou a chorar, ele se entregou para Cristo, e deu frutos, ainda ao redor de 6 anos, converteu-se e demonstrou frutos ainda antes de falecer. Deus revela a sua glória em Cristo. E a forma que vemos essa glória é pela ação do Espírito através da palavra. E o método escolhido por Deus para que isso acontecesse na igreja é pela pregação. Como igreja, e é isso que eu gostaria que a gente pudesse focalizar hoje, como igreja nós devemos ansiar, ter sede, ter desespero de ver a glória de Cristo em pregações que honram a palavra de Deus. Como igreja nós devemos ansiar, correr atrás, ser desesperados para ver a glória de Cristo em pregações que honram a palavra de Deus. Então vocês têm que vir aqui com uma expectativa de cobrar o pregador, caso vocês não tenham visto a glória de Cristo. Para isso a gente vai falar sobre ver Cristo, ouvir de Cristo e proclamar Cristo. Falar a verdade, os 2 primeiros, ver Cristo e ouvir de Cristo, eu vou ler um tanto de versículo. Então, apertem os cintos, mas eu espero que esses 2, dando uma ênfase maior nesses 2, vai ficar mais óbvio o que o terceiro quer dizer e por que esses 2 foram tão bem estabelecidos. Primeiro, ver Cristo. 1 João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha só, o que ele usa para Jesus aí? O que era desde o princípio. A palavra da vida, a vida se manifestou. O que a gente proclama? A vida eterna que estava com o Pai. O próprio Jesus como vida eterna. Não é tipo, eu proclamo que vocês vão ter vida eterna. Como? Por Jesus? Não, o próprio Jesus como vida eterna. Ele está falando de Cristo. E aí pergunta, por que é importante falar sobre Jesus? Por que é importante querer que outros aprendam sobre Ele, o amem, o adorem? Por que é importante? Pega aqui o último hino que a gente cantou, consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego para Ti, ó Senhor. A minha vida eu entrego nas Suas mãos, ó Senhor.
Para te exaltar, portanto. E aí fala sobre o Deus que criou todas as coisas, o Deus Criador, a honra, toda a glória para Ele. Por que esse foco no outro? Vamos, rapidamente, Salmo 97, 1 ao 6, vai ter no slide. 97, do 1 ao 6. Assim diz a palavra, Salmo 97, do 1 ao 6. O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, todos os povos contemplam a sua glória. O Deus que nós cremos, o Deus que nós reverenciamos, o Deus que nós queremos e desejamos servir, é o Deus de toda a terra. É o Deus que a própria terra, os próprios animais, as próprias coisas criadas exultam. É um Deus escondido em nuvens espessas, cercado de retidão e de justiça. Fogo vai adiante dele, relâmpagos iluminam o mundo, a terra os veio estremece, os montes se derretem como cera diante do Senhor. Pensa no Monte Everest. Então, aqui o salmista está pegando as coisas mais maravilhosas que ele consegue pensar. Quais são as coisas, as maiores coisas que eu consigo pensar? Pensa em Davi, pensa no salmista escrevendo. Os montes, os relâmpagos, fogo. Tudo isso é como nada diante da glória do Senhor. Esse é um Deus que reina, esse é um Deus que os céus proclamam a sua justiça e todos os povos devem ansiar por contemplar a glória dele. Esse é um Deus que os serafins não podem olhar, que eles têm que tampar os olhos. Esse é um Deus que criaturas sem pecado, como os anjos, têm que se proteger para não serem queimados diante da justiça dele, para eles poderem cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, mais horrível, temível, grandioso, majestoso do que qualquer coisa que a gente pode conceber. Esse Deus, que sabe o nome de cada grão de areia, que sabe o nome, colocou no seu lugar cada estrela. Ele se fez carne e veio até nós. Então, por isso que João está elevando isso, a palavra da vida, esse que nós apalpamos, esse que nós vimos, parece que ele usa todos os sentidos, né? O que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, é isso que nós proclamamos. Deus é visto em Cristo. João 1, do 1 ao 4, depois do verso 14. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que estava com Deus por meio do qual tudo foi criado. Quando ele disse que haja luz, o som que saiu da sua boca era a palavra que se tornou um bebê em Belém. Ele veio até nós. O que significa essa palavra? É a forma com que ele se manifesta. Tudo que Deus faz para se tornar conhecido é através da pessoa do Filho. Jesus é aquele que verdadeiramente manifesta Deus. Ele é Emanuel, Deus conosco, a palavra que veio em nós com glória, graça e verdade. Foi do agrado de Deus que nele houvesse toda a plenitude. Jesus é a plenitude da presença de Deus em forma corpórea. Uma pessoa como eu e você.
uma pessoa com sangue, uma pessoa que nasceu como um bebê, uma pessoa que ficou doente, uma pessoa que sentia fome, uma pessoa que morreu, que ressuscitou. Jesus manifesta Deus. E quem que ele é? O que que ele é? O que que ele trouxe? Colossenses 1, do 15 ao 22. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui é primogênito no sentido do principal, o ponta de lança. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A nossa vida não é de nós mesmos. O objetivo de nossas vidas não é nós mesmos. É Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Você tem noção que não é que Deus criou você, colocou você lá e foi embora e falou, deixa eu ver o que vai acontecer. Cada momento da sua vida está nas mãos dele. Cada batida do seu coração, cada respiração sua. E no meio dos seus pecados, dos meus, das coisas que eu penso, que você pensa, do mal que eu faço, que você faz, do bem que eu deixo de fazer e você deixa de fazer, ele continua dando vida. Ele continua dando vida. Estava conversando, estou dando aula de antropologia teológica, né? Então, a doutrina do homem, do ser humano. E aí uma pessoa falou, a aluna nova, falou que ela tem uma amiga que está estudando teologia também, e fala, nossa, mas eu não consigo entender isso do pecado, isso de todo mundo ser salvo. Por quê? Porque tem tanta gente ruim, é uma pessoa que ouve muito true crime, sabe? Então, serial killer, essas coisas. Então, tem tanta gente tão ruim, como assim, né? Eu vejo que tem pessoas melhores. Eu falo, eu perguntei para ela, 100 quilos é pesado? Ela ficou assim, depende. 100 quilos para quê? 100 quilos de quem? 100 quilos de um bodybuilder? 100 quilos de cimento para fazer uma casa? 100 quilos para carregar? 100 quilos para quê? Falei, pois depende da balança, depende ao que se compara. Se eu me comparar só com vocês, eu vou ver, o Dani é melhor que eu, mas se eu olhar o Chan, eu faço umas coisas melhor que o Chan. Eu vou conseguir fazer um comparativo. Se eu estou no topo de uma montanha e olho para alguém no fundo de um abismo, estou alto. Aquela pessoa está abaixo, eu estou alto. Se tem alguém na lua e olha para as pessoas, quem está na montanha, quem está no abismo, está igual. O peso para nós nos compararmos é Cristo Jesus. E perto dele, nós, pior serial killer, pior pessoa, a pessoa que você mais detesta, você está do lado. Porque o peso é ele. E ele subsiste, ele continua dando graça, ele continua dando oportunidades para nós. Eu não estou falando isso para a gente se sentir culpado. É uma parte diante dos nossos pecados, mas estou falando isso para vocês verem a glória de alguém que é tão melhor, tão glorioso, que se ofende tanto com o nosso pecado, e ele continua estendendo a mão dele. 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, o princípio primogênito dentre os mortos. Por que primogênito dentre os mortos? Porque ele ressuscitou, é o primeiro da nova criação. Adão foi o primeiro da antiga criação. Jesus foi o primeiro da nova criação. Para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico. Olha que da hora, corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguns de vocês eu conheço superficialmente, por fora. Alguns eu conheço há alguns anos, outros eu não conheço. Independente do quanto você está na igreja, do background seu, ou do que você fez, ou do que você não fez, ou do que você deixou de fazer, se você se entregar para Cristo
hoje a salvação. Porque esse que em tudo subsiste, ele padeceu numa cruz para levar o nosso pecado e nos entregar da sua justiça. Então creia em Cristo, apegue-se a Ele, agarre-se a Ele, que ninguém que se achegar perante Cristo, nenhum vai ser jogado fora. Deus é mais glorioso, poderoso e grandioso do que qualquer coisa imaginável. Deus nos fez para conhecê-lo, para conhecer esse Deus grandioso e maravilhoso. É para isso que nós fomos criados. Deus se fez conhecido em Cristo. João 17, não precisa abrir, essa é a vida eterna. Aí é a última oração de Cristo Jesus antes de ser preso, antes de ir para a cruz. Ele está orando, está lá em João 17, recomendo que leiam. Esta é a vida eterna, Jesus orando, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo, a quem enviou. Contemplar e conhecer a glória de Deus é o objetivo dos seres humanos. E o universo foi feito para que a glória dele fosse conhecida. O ponto que essa glória mais brilha, o universo foi feito para mostrar da glória de Deus. Tem um ponto nesse universo onde a glória dele se faz mais conhecida. Tem um sol ao redor de qual todo o resto da criação, todo o resto do mundo, da criação física, gira. A encarnação, vida e morte e ressurreição de Cristo. Então, por que eu estou preocupado com aquela pessoa que falou mal de mim? Por que eu me abato quando a criação da minha filha não é exatamente da forma que eu quero? Por que eu não durmo à noite se as coisas no meu trabalho não vão como eu quero? Se eu não estou onde eu queria? Tudo que nós nos preocupamos, que não é a glória de Cristo ou relacionado a Ele, bem provavelmente é perda de tempo. Com isso eu não quero dizer que o trabalho, a criação de filhos não é importante, mas que essas coisas são importantes ao serem feitas de forma a refletir a Cristo, e são feitas de forma em que eu quero ver Cristo através delas. Está entendendo? Eu criar minha filha por criar, porque para eu me sentir bem como pai, ou para que ela seja uma cidadã muito boa, isso passa, se não for feito para Cristo. Uma vida só que logo passará, tudo que não for feito em Cristo morrerá. Ver Cristo. Segundo, ouvir sobre Cristo. Beleza, Cristo é glorioso, Deus, ok. É fácil para João falar isso, né? Como ele está falando, ele viu, ele apalpou. João se deitou no peito de Jesus, se reclinou sobre Jesus na última ceia. Para ele é fácil. Eu não vejo ele. Vamos ler 1 João 1, 3 e 4. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele não nos deixou órfãos. Há uma forma que essa glória é comunicada para nós hoje. Para João, os leitores da carta teriam a mesma comunhão com Cristo que a dos apóstolos. Então você lendo, através do Espírito Santo, o que um apóstolo escreveu sobre Cristo, o que um profeta verdadeiro escreveu sobre Cristo, dentro desses 66 livros, você está tendo uma comunhão que eles mesmos não tiveram. O que eu quero dizer com isso? Porque estou falando que é a mesma comunhão, né? O que eu quero dizer com isso? Pedro andou sobre as águas. Pedro viu tantos milagres de Cristo. Estava na última ceia. Participou de tudo isso. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma em habitação, como ia acontecer no Pentecostes, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Então, quando nós lemos através do Espírito Santo esta palavra, quando nós ouvimos, cantamos, etc., isso entra em nós pelo Espírito, nossa comunhão com Jesus é mais profunda do que a dos apóstolos nos 3 anos de ministério de Cristo.
Se eu conseguir colocar isso na sua cabeça, eu saio daqui tão feliz. A forma que essa glória é comunicada para nós, que não vimos Cristo enquanto na terra, é pela palavra. A Bíblia reflete a luz de Cristo em um mundo de trevas, dá vida a um mundo de morte, é gloriosa em um mundo de caos. 2 Coríntios 3,18. Assim, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, beleza, ok. Com face descoberta, ele está comparando com Moisés, que tinham que cobrir a face para não ver o rosto dele resplandecendo. Com a face descoberta, segundo a imagem do Senhor, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual veio do Senhor, que é o Espírito. Que glória é essa? Como que nós conseguimos essa glória? Pouquinho depois, isso é o final do capítulo 3. Capítulo 4, 2 Coríntios 4, 3 a 6. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você vê, beleza, glória de Cristo que é a imagem de Deus. Então a glória que ele está falando, pela qual nós somos transformados, é a glória de Cristo. O evangelho. Os descrentes estão cegos para a glória de Cristo, beleza. Tem um passo a mais. 5. Pois não pregamos a nós mesmos. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele se repete um pouco, não é bem parecida essa frase com a outra, duas frases maravilhosas. Por quê? Tem vários motivos possíveis, né? Mas no meio aí ele destaca, é isso que nós pregamos. Então o que ele está falando, essa glória que transforma, essa glória que pelo Espírito Santo nós vamos sendo transformados dia a dia, essa glória que nós contemplamos, a glória de Deus na face de Cristo Jesus, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, é pela pregação. Esse verso, Efésios 3, 4. Gente, olha isso. A gente quer ter as experiências que Paulo teve, a gente quer ver a glória de Cristo, a gente quer ter a fé que ele tem, a gente quer ter a coragem que ele tem, a gente quer ter, nossa, como que eu posso conhecer a Deus como Paulo conheceu? Ele fala para nós, Efésios 3,4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ter a mesma compreensão do mistério de Cristo que os próprios apóstolos. 2 Timóteo 3, vou pular esse. Vamos para 1 Pedro 1. Só porque, então você está falando do Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento, Levítico, a gente começa a leitura da Bíblia em janeiro, aí tem 3 montes, para mim pelo menos, não sei se é o caso de vocês. Levítico, que está falando lá o que Israel deve fazer quando vê lepra no tijolo. Crônicas, que tem um começo lá, que são 7 capítulos de genealogias, e Ezequiel. Não sei porque, para mim, Ezequiel é um peso para eu conseguir devorar aquele livro. Olha lá, tem gente que concordou. Então, você está falando da glória de Cristo no Novo Testamento? Não. 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo, as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Os profetas, o Antigo Testamento todo, os Salmos, Juízes, as genealogias, apontam para Cristo. O que eu quero que a igreja entenda é que a poeira desse livro aqui é ouro. Não tem nada mais precioso em posse da igreja do que a Bíblia, porque ela demonstra a glória de Cristo em cada página, em cada frase, em cada palavra. Cada palavra a gente pode meditar e conhecer mais de Cristo. E eu creio isso de todo o meu coração.
Então a gente não precisa de mais coisas, não precisa de outras coisas, a gente precisa fazer tudo ao redor, a gente vai precisar fazer um monte de coisa, né? Então, microfone, pensar como que eu vou estruturar a mensagem, tudo, o que eu vou usar, o que eu vou falar, a gente precisa de várias coisas ao redor, mas tudo de uma forma que consiga exaltar a glória de Cristo vista nesse livro. Proclamar a Cristo. Como Deus quer que essa glória de Cristo que é na Bíblia faça parte dos nossos cultos? Como Deus quer que essa glória de Cristo que a gente vê na Bíblia seja aplicada pelo Espírito para dar vida aos ossos secos, para edificar a igreja, para exortar os vacilantes, em todo o culto, no louvor, na abertura, nas orações, em tudo, nos batismos, na ceia, mas especialmente pela pregação. E não qualquer pregação, mas uma que tenha como primazia, como ponto principal, o significado do texto bíblico acima de opiniões humanas. 1 João 1,4, voltando para o nosso texto, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está falando da alegria dele. A minha alegria, que vi Cristo Jesus, que vivo para Cristo, que passei tudo com Cristo, eu não estou fazendo isso para a sua alegria, eu estou fazendo isso para a minha alegria, João fala. Somos mais alegres ao contemplar a Deus através de falar e ouvir sobre Ele de uma forma que seja fiel às Escrituras. João vê que quando ele anuncia Cristo, a alegria dele é completa. Essa proclamação não é sobre qualquer coisa. Não é sobre testemunhos de vida, por mais que isso seja bom. Não é sobre coisas que vão trazer conforto psicológico para nós. Não é reflexões de teologia acadêmica. Não são segredos para destravar seu potencial. É a proclamação da palavra de Cristo. A gente não vai entrar no sermão pentecostal de Pedro, mas só que a gente está vendo em qual capítulo que está? Está no 3, então essa última foi sobre o sermão de Pedro no Pentecostes. Só que o que Pedro faz? Acontece o falar em línguas, as pessoas ouvem as glórias de Deus sendo faladas em diversos idiomas. Pedro se levanta e fala, tá bom, isso que está acontecendo, ele pega um gancho do que está acontecendo e traz. E eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Ele fala sobre Joel 2, o Salmo 110 e o Salmo 16. Explica esses salmos, mostra para eles onde Cristo está nesses dois salmos em Joel, o que aquilo estava acontecendo no derramar de Espírito. Conta para eles sobre as misericórdias de Cristo. Eles se arrependem, resolvem se batizar, aplica na vida deles. Então o que tem que ter num sermão? Isso a gente está lutando para que tenha em todos. Não vou falar que sempre que eu preguei foi assim, mas a gente está lutando. Vou conseguir? Espero, mas só pela graça de Deus. O que tem que ter numa palavra, numa pregação? Ler e explicar a Bíblia. Vou ler a Bíblia, vou explicar a Bíblia. Nisso, eu mostro como Cristo brilha naquele ou naqueles textos. Já falo mais sobre isso. Leio a Bíblia, explico a Bíblia, mostro o Cristo naquele texto, não importa qual seja. Aplico na realidade dos ouvintes e eu carrego a esperança da vida eterna, do dia terrível e maravilhoso da vinda de Cristo. Leio, explico, mostro Cristo, aplico na vida, na realidade, de uma forma palpável e carrego a esperança da glória. 2 Timóteo 4, 1-2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, para não. Olha o que Paulo está levando lá em cima o discurso. Olha, na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus, naqueles que vão julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino, eu exorto, eu clamo a ti, eu peço a ti com desespero, Timóteo, ouve, faça o que eu vou falar agora para você. Verso 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, com toda a doutrina. 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura da Escritura, à exortação e ao ensino. Não há o que se pregar, senão a Bíblia. Não há o que pregar, senão a glória de Cristo. Como igreja, nós devemos ansiar por ver a glória de Cristo em pregações que honrem a palavra de Deus. Como que isso se traduz para as nossas vidas? 100% dos nossos problemas, 100%,
Estou falando de todos os problemas que você já enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar. Se eles não forem resolvidos, seriam pelo menos diminuídos de importância, quando a gente lê a Bíblia e procura nela o que ela oferece, a glória de Cristo. Talvez não cure sua depressão, apesar de que pode ajudar. Não vai pagar seus boletos atrasados, mas vai colocar em perspectiva que essas coisas são menores do que o peso da glória que nos é oferecido. Tudo que a gente passa ao ler, buscar quem Cristo é, não estou prometendo que isso vai curar sua depressão, pagar seus... Não estou prometendo esse tipo de coisa, estou falando que isso vai ser colocado diante do peso da glória. Lembra que eu falei se 100 quilos é pesado ou não? Você vai ver o que você está passando e colocar diante do peso dele e falar, ele é por mim. Ele é por mim. Então eu peço e clamo a vocês, leiam a Bíblia toda. Leiam a Bíblia toda. Algo que era extremamente normal antes disso aqui. E de outras coisas também ao redor. Era muito normal, crentes de alguns anos, lerem a Bíblia todo ano. E hoje, infelizmente, não é tanto. Uma vez eu falei, desculpa falar de mim, mas assim, eu sou pastor, então acho que vocês esperam que eu tenha pelo menos lido a Bíblia toda, né? Então não vai ser segredo. Mas eu li a Bíblia no intervalo do trabalho, um cara reparou, perguntou, como que é tal? Eu comentei com ele que havia lido a Bíblia toda mais de uma vez. Ele me olhou como se eu fosse um alienígena. Não do tipo, você é um crente fanático, não do tipo, como assim? Como se fosse algo impossível. Algo muito, nossa. 4 capítulos por dia, você termina de ler a Bíblia toda em menos de um ano. Isso não é muito. É bem menos tempo do que você gasta com Reels. É bem menos tempo que você gasta no WhatsApp. É bem menos tempo que você gasta se preocupando com tanta coisa. Mas se você não for possível, não se culpe. 1 capítulo, 2 capítulos. Estou lendo 1 capítulo por dia com os meus pais, mandando para eles, conversando com eles, tudo. A gente já leu uns 7 livros da Bíblia juntos, acho. Não é questão de falta de tempo, é questão de priorização. Atrelado a isso, eu peço para vocês encarecidamente, quando vocês forem ler, pelo menos vocês forem como eu, tire isso aqui da sala. Tira. Não é questão de deixar do lado, não é questão, não. Tira. Põe num canto, vai em outra sala e abre a Bíblia. Eu estou tendo que fazer isso, tá bom? Porque eu reparei que muitas vezes que Deus me direcionava para orar, e é tão raro isso, gente. Porque a nossa carne não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer a glória de Cristo, que é pecado. E aí quando você vê esse pequeno anseio do Espírito Santo em fazer com que você ore, fazer com que você leia, assim, deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no Instagram, no WhatsApp, e aí você gasta 20 minutos, meia hora, e já é hora de tomar banho, o filho já acordou, já zoou tudo, está atrasado, já passou. E você ficou como um fantoche nas mãos de Satanás. Falo isso porque já aconteceu comigo, tá bom? Estou me colocando totalmente no meio disso. Então o que eu estou tendo que fazer? Tirar, pelo menos do campo de visão, pelo menos deixa no balcão da cozinha, vira e vai e lê. Luta contra a sua carne, para ver as glórias de Cristo que você tem aqui. E a gente está caminhando para o final. Como Jacó lutou com Deus, luta com Deus, até você ver Cristo Jesus no texto. Seja na leitura, seja na pregação. A gente não pode aceitar. Eu quero colocar, eu espero que isso seja um pilar para vocês, de verdade. A gente não pode aceitar ouvir uma pregação ou ler a Bíblia sobre Noé, estou lá lendo Gênesis, tal, dilúvio, e não ver Cristo lá. Não posso aceitar uma pregação sobre Gênesis, sobre Juízes, sobre Esther, sobre Ruth, que não coloque Cristo Jesus no centro. Não posso. Mas como assim, Juízes, está uma guerra civil lá, tudo, está uma genealogia, como que isso? Se esforça, luta com Deus, mas Cristo está lá. Vocês verem uma pregação
como a gente já viu e já conversou a respeito, em que Cristo não é exaltado. Nessa igreja, pelo amor de Cristo Jesus, fala com a gente. Por exemplo, vamos pregar, e isso no Antigo Testamento, né? O que eu falei mais agora. Mas no Novo Testamento, vai lá, Jesus acalmando a tempestade. E aí você vai ver uma pregação, rapidinho, estamos caminhando para o final, tá? Mas eu preciso falar disso. Imagina, Cristo Jesus acalmou a tempestade, né? Estava dormindo, acordou, tal, acalmou a tempestade, beleza. E vai falar, assim como foi na vida dos apóstolos, que acalmaram a tempestade e caminharam seguros, assim vai ser na sua vida, em todos os seus problemas. Coloca diante de Jesus e Ele vai acalmar, e Ele vai passar, e você vai conseguir a calmaria que Ele dá para você. Isso não é mentira, não é mentira. Isso tem que estar na pregação, tem que estar. Só que se você parar só nisso, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Porque o ponto para qual os evangelistas colocaram aquele texto para nós, não é simplesmente, nossa, Jesus está comigo. Amém, Jesus está, tá bom? Jesus está, não estou falando que isso é errado, pelo amor de Deus, não me entendam assim. Só que quando eles acalmaram, o que aconteceu? Os apóstolos, nossa, muito obrigado, Jesus. Eles ficaram com mais medo. Eles ficaram com mais medo. Porque o que é mais assustador? Uma tempestade, normal, acontece de vez em quando. Ou um homem que para a tempestade. É mais assustador um homem que para a tempestade. O ponto daquele texto, Jesus tem poder sobre o mundo físico. É a glória de Cristo ali. E aí eu me apego para os meus problemas, eu me apego para a cirurgia que eu vou fazer, e eu falo, se Jesus fez isso, o que Jesus não pode fazer por mim então? O que vai acontecer comigo então? Está nas mãos do meu glorioso Cristo, a qual em Colossenses 3 fala, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida, Cidinha, está com Cristo em Deus. Está escondida com Cristo em Deus. Ensinem seus filhos a ler. Que vejam você lendo. Que vejam você mais na Bíblia do que no Instagram, no TikTok, no YouTube, vendo futebol, qualquer coisa. Estabeleça limites para as distrações deles. Não deixa com que a cabeça do seu filho seja empobrecida por ficar 8 horas no dia, sem limite, sem nada, no TikTok, ou o que quer que seja. E leia junto. Ensinem eles a ouvirem sermões. Ensinem eles a conseguirem lutar com a carne deles para conseguirem prestar atenção em meia hora, 40 minutos, 50 minutos de pregação. Um livro muito bom, ganhei hoje, mas ele de fato é muito bom, eu já conhecia ele. Livros de histórias bíblicas sobre Jesus. A tradução não é tão boa, infelizmente, não traduziram muito bem do inglês, mas dá para entender, dá para acompanhar. Esse livrinho aqui, ele pega várias histórias da Bíblia toda, do Antigo Testamento todo, e explica como elas apontam para Cristo. Por exemplo, sabe a história de Raquel e Lia? Aí fala sobre a menina que ninguém queria, Lia. E aí explica como ela foi a segunda opção. Ela foi empurrada lá para Jacó porque ela era feia. E aí conta lá a história dela, tal, de um jeito legal. E aí no final fala, mas sabe o que aconteceu? Lia teve um filho chamado Judá. E ela se tornou uma princesa. Por quê? Porque o filho do filho do filho do filho do filho de Judá se tornou o príncipe da paz. E nele nós nos tornamos herdeiros por adoção. E aí vai e conta. Então mostra como essa história aponta para Cristo. Então uma ótima história. O casal que me deu está lendo pela segunda, terceira vez com a filha deles de 3 anos. Por fim, de verdade agora, tá? Ouvi o... Quem que foi que pregou? Não lembro, não foi aqui. Que eu ouvi um cara falando, quando o pregador fala que está acabando, não acredita nele. Mas é verdade. Vamos orar por avivamento na nossa igreja, no nosso país. Vamos orar por avivamento, para que procuremos mais da glória de Cristo. Lendo, ouvindo, proclamando para quem está ao nosso redor. Por quê? É impossível que Deus minta. Deus é a própria verdade, é impossível que Ele minta. Então nós temos a glória dele disponível para nós. E se nós temos essa glória no texto, se nós temos essa glória nas pregações, nós podemos esperar coisas grandes. Nós podemos esperar um soprar do Espírito que mude nossas vidas,
que mude Sorocaba, que mude nosso país. Nós podemos ter essa expectativa. 2 Timóteo 4, 1, 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Como igreja, nós devemos ansiar por ver a glória de Cristo em pregações que honrem a palavra de Deus. Vamos orar. Em nós mesmos, não mereceríamos conhecer uma palavra desse livro. Tendo recebido tão enorme privilégio, gastamos tanto tempo com outras coisas. Eu clamo a Ti, mostre da Tua glória para nós, pela Tua palavra. Dá da Tua graça para os púlpitos desse país, meu Deus. De todas as igrejas, meu Deus, dai desta graça para todos os cristãos desse país, quando forem conversar com amigos, que preguemos a Tua palavra, que ansiemos por ouvir da Tua palavra, que desejemos ver, tocar e ouvir de Ti, ó verbo da vida, espiritualmente, através do Teu Espírito na Tua palavra. Rasga nossos corações, ó espada do Espírito, divida nossos ossos, nossas medulas. Transforme-nos. Oh meu Deus, eu peço que essa igreja seja conhecida pela oração, que essa igreja seja conhecida por obra social, que essa igreja seja conhecida por ter um relacionamento muito legal e por ter ministérios muito fortes e um louvor muito bonito. Seja conhecida por todas essas coisas, mas acima de tudo, meu Deus, se o Senhor aprover a Ti, que nós possamos ser conhecidos por pregar da Tua palavra. Nos dá da Tua graça, precisamos de Ti. Meu Deus, eu peço que essa igreja leia a Tua palavra. Não quero que essa pregação seja de culpa, da pessoa se sentir culpada por não ter lido a Bíblia toda, ou não ler a Bíblia toda há muito tempo, mas que seja de vontade, que seja de convicção, da pessoa desejar mais do que outras coisas, mais do que distrações, mais do que o pecado, mais do que qualquer coisa, conhecer de Ti, da vida eterna, que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Obrigado. Amém.